Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós de volta para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Pode continuar a acompanhar-nos através das plataformas habituais, o Sapo.chilling, Facebook e também do YouTube. Boa noite, Fernando Lima. Mais uma semana quente que começou mesmo no dia da independência, ou 24 horas antes, porque com a libertação do sumário executivo do relatório, o relatório Kroll, que levantou, provocou uma verdadeira hecatombe, pelo menos aqui na capital do país também, no estrangeiro. Mas é um tema que vamos abordar lá para mais adiante. Agora, o tema do Facto da Semana que Fernando Lima escolheu é o caju, que está a registrar melhorias em termos de comercialização e também do preço. Exatamente. Moçambique já foi um colosso nessa área. O grande produtor, o primeiro produtor mundial de castanha de caju. Nas últimas décadas isso baixou, a produção baixou muito, porque havia problemas estruturais em relação ao setor, nomeadamente a maneira como o cajual era tratado. Portanto, tem havido um esforço grande em relação às mudas, em relação ao próprio tratamento das árvores, dos cajueiros, mais disseminação de técnicas junto das pessoas que cuidam dos cajueiros, uma vez que em Moçambique não há propriamente grandes plantações organizadas de cajueiros, mas as famílias têm os seus cajueiros e em determinadas zonas de Moçambique o caju representa uma importante fonte económica de rendimento para as famílias, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e aqui um bocadinho no sul, na província de Gaza. Ora, aquilo que se passa é que este ano não só, digamos, os fatores climatéricos fizeram com que a produção estivesse acima das 100 mil toneladas. O INCAJU, que é a instituição oficial que tem a seu cargo as questões relacionadas com o caju, fala em 120 mil toneladas. Há estimativas que eventualmente a produção comercializada pode atingir números ainda maiores. De qualquer forma, e no global, é preciso acolher estes números com alguma reserva, porque também o mesmo INCAJU nos habituou nos últimos anos a números que nem sempre, portanto, os vários atores envolvidos na comercialização do caju estavam de acordo, nomeadamente aqueles que estão envolvidos na comercialização e, por outro lado, as fábricas, aqueles que recebem o caju que é apanhado pelos camponeses. Um outro fator que me parece importante é o benefício direto para os camponeses. Este ano o preço pago ao camponês andou à volta dos 54, 55 meticais por quilo, enquanto que na campanha anterior o preço estava nos 28, portanto quase um aumento de 100% no pagamento. Isto, claro, se compararmos com o câmbio do dólar, praticamente nada se alterou, uma vez que houve uma depreciação também de 100% do próprio metical. De qualquer forma, os camponeses não fazem contas em dólares, recebem em meticais. Isto significa que o camponês, pela mesma quantidade de caju que comercializou este ano, recebeu o dobro do pagamento, o que é bom e que corresponde, em última análise, a este princípio básico que, habitualmente, a desvalorização, um metical mais fraco, acaba
invariavelmente estimulando por estimular as exportações e, por via disso, os exportadores ou aqueles que são o elo de ligação com a exportação e com a comercialização acabam por pagar melhor àqueles que fazem a está a apanha. defender um metical fraco para estimular estas exportações. Poderíamos dizer fraco, mas aquilo que os economistas dizem é que o metical deve estar no seu lugar real e não ser artificialmente fortalecido. E aquilo que os economistas defendem é que exatamente esta taxa de câmbio nos 60 meticais corresponde eventualmente ao preço real, o valor real do metical. Aliás, o próprio governador do banco já chamava a atenção em relação à competitividade das exportações e, portanto, é importante manter a competitividade das exportações, nomeadamente outras exportações que têm outro peso na nossa balança comercial, como são os casos do carvão e do alumínio, uma vez que o gás ainda não é significativo em termos de comercialização para o exterior. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora para o nosso primeiro tema, que tem a ver com o relatório Kroll, que basicamente vem confirmar o que já se escrevia na imprensa internacional e também alguma imprensa interna e já se debatia em alguns círculos restritos. Fernando Lima, como é que reage a este sumário executivo da Kroll? Bem, como eu sempre estive no lugar daqueles que tinham esperanças e expectativas positivas em relação ao relatório da Kroll, eu fiquei satisfeito com os resultados deste trabalho e, ao contrário daqueles que diziam que o relatório não ia dar em nada, o relatório em si, e aqui é importante que se diga que não estamos a falar do relatório, mas sim de um sumário executivo, dá pano para mangas para uma investigação a sério e dá muitas pistas da Procuradoria-Geral da República. E aí é que está a questão de fundo. O que é que vai ser feito agora com este relatório? Que trabalho vai ser feito? Quer do ponto de vista criminal, da responsabilização e, por outro lado, do ponto de vista institucional e estruturante, no sentido de afastar outras situações semelhantes para o futuro. Este tipo de desafios tem que ser conjugado com as forças políticas no terreno, uma vez que, eventualmente, há aqueles setores, e já vimos como os setores se estão a posicionar politicamente. Há aqueles que apoiam e que acolhem positivamente e que acham que isto vai ser uma arma importante nas suas agendas políticas e nas suas agendas de cidadania, e aqueles que claramente estão contra o relatório. Aliás, mesmo antes de existir o relatório, eles próprios achavam que isto era uma violação da soberania de Moçambique, fazer-se uma investigação desta natureza a estes créditos que nos foram concedidos por 2 bancos internacionais. Não é escandaloso, Fernando Lima, que haja inconsistências na justificação dos 500 milhões de dólares, com o ministro da Defesa a dizer que não recebeu armas, com o fornecedor a dizer que não forneceu armas e as empresas, neste caso os gestores, a dizerem que forneceram armas. E também há uma sobrefaturação de 713 milhões de dólares. Bem, a questão é assim, talvez o escandaloso não seja o termo mais apropriado. Eu acho que aqui houve um ensaio de como os diferentes atores deveriam abordar a investigação e os auditores da Kroll,
e parece que o ensaio não foi o melhor ensaio do mundo, uma vez que há exatamente essas discrepâncias e, digamos, as várias peças do puzzle não batem certo. Ou seja, se foi acordado que se deveria, portanto, entre os diferentes atores deste processo, que se deveria dizer que 500 milhões do empréstimo foram alocados para materiais de defesa, esta deveria ser, digamos, a resposta que os diferentes setores deveriam dar. Ora, há uma grande inconsistência, porque, inclusivamente, os fornecedores do equipamento negam que forneceram esse equipamento. Ora, aqui está uma das próprias armadilhas de como foi concebido esta operação. Se uma empresa apenas recebeu a maior parte dos financiamentos dos bancos da empresa libanesa, foram feitos os pagamentos, foram feitas as encomendas para a construção dos equipamentos requisitados por Moçambique, foram pagas as comissões. Se essa mesma empresa diz não forneci equipamento militar, onde é que foi onde foi gasto então aonde? Depois, entre as instituições moçambicanas, uns dizem sim, houve material militar, outros dizem não vimos esse material. Portanto, no fim do dia, são as instituições moçambicanas que são descredibilizadas com este tipo de descobertas e, por outro lado, em termos globais, em termos do próprio projeto, isto não dá credibilidade a uma operação de grande envergadura, quer ela fosse ou não, tivesse objetivos legítimos no sentido de reforçar a capacidade de defesa de Moçambique. E essa dissonância entre estas duas instituições moçambicanas, o que é que pode estar a acontecer? Bem, penso que as instituições e os responsáveis das instituições não se puseram de acordo em relação a quem deveria, quem é quem, em relação à responsabilidade nas diferentes dívidas. E, no caso do Ministério da Defesa, temos um novo ator nesse Ministério e um novo ator que não é propriamente um ministro... Estamos a falar de um novo ator próximo do poder atual. Exato. E, do outro lado, há um outro ator da outra administração que contraiu as dívidas. Exatamente. Então, este novo ator, que não é uma figura menor e em termos de peso político, em termos de passado histórico, em termos de ranking, ou seja, de hierarquia militar, pura e simplesmente resolveu não assumir a recepção desse equipamento militar, entrando em contradição com um outro setor que dizia sim, isto foi gasto em equipamento militar. Foi gasto em equipamento militar e não pode exibir documentos por causa do segredo do Estado. Não acha que na investigação da Kroll houve um uso abusivo deste Instituto de Segredo do Estado? Claro que houve, e isto entra em contradição com outra questão fundamental, que é, a partir do momento que o Moçambique aceitou a auditoria, aceitou cooperar com o trabalho da auditoria. Ora, o sumário executivo, do princípio ao fim, está cheio de atitudes de bloqueio e de sobranceria em relação ao fornecimento de dados. Portanto, há aqui uma atitude dúbia, e é essa atitude dúbia que, em última análise, o FMI e os doadores, que foram quem fizeram a pressão
sobre Moçambique para que esta auditoria existisse, vão acabar por questionar o governo de Moçambique. Esta auditoria não foi levada a seu termo pleno porque houve claramente um boicote, e isto ressalta muito, com grande evidência, que houve um claro boicote à cooperação com a empresa de auditoria. Logo, se Moçambique quer ser sério, nomeadamente em questões que é o próprio governo a declarar que quer, nomeadamente a cooperação com o FMI, a resolução das suas dívidas e a retoma da cooperação com os parceiros de cooperação, ora, Moçambique não está a fazer a sua parte em relação a estas questões, nomeadamente com este pré-requisito que era a auditoria, porque aqui claramente há já uma interpretação dúbia daquilo que era o compromisso ou daquilo que não era o compromisso. Para o governo de Moçambique, está claro que Moçambique completou esta exigência. Está aí a auditoria tem o seu relatório. Portanto, está aqui o relatório, venha daí o dinheiro, venha daí a cooperação. O entendimento do outro lado é verdade, sim, que foi feita a auditoria, é verdade, sim, que há um relatório, mas estamos muito desapontados com esse relatório. Esse relatório tem muitas lacunas. Moçambique vai ter que explicar porque que esse relatório tem tantas lacunas. Acha que a Procuradoria-Geral da República tem um músculo suficiente para cobrir essas lacunas? Para mexer com as elites políticas? Pode o ter. João Pereira, numa entrevista aqui ao Savana, dizia que a atual PGR era uma caricatura. A prática da PGR tem demonstrado muitas limitações, mas nós sabemos que a PGR se move em termos de vontade política, e mesmo nesta saga das dívidas escondidas da própria auditoria, vimos como o governo de Moçambique foi alterando as suas posições em função de a avaliação política que fazia a cada momento de qual era a situação. Resistiu até um determinado momento em relação à auditoria, em relação ao inquérito parlamentar, e depois foi obrigado a aceitar estes dois momentos. Por exemplo, espera-se neste momento que haja uma reação em bloco dos parceiros de cooperação de Moçambique em relação à auditoria, porque não existe isso ainda. Há dois parceiros que fizeram os seus pronunciamentos, nomeadamente os Estados Unidos, que nem pertence ao grupo estruturado da cooperação, e a Suécia, porque pagou a auditoria, mas, por exemplo, espera-se que o grupo da União Europeia, que o grupo dos doadores em bloco, também tenha, eventualmente, a sua posição sobre o relatório. E isto, de facto, vai mostrar se este grupo de cooperação mantém a sua coesão e mantém o mesmo nível de pressão, ou este grupo se poderá desintegrar em função dos vários interesses dos vários países em relação a Moçambique e ao nível que querem manter a cooperação com Moçambique. Este relatório também veio evidenciar aquilo que aqui já discutíamos, que há um pequeno grupo de securocratas, este grupo que liderou todo este processo, deste projeto também da contratação das dívidas, que ainda tem muito poder dentro do SIS. Quando o indivíduo F, que pelas descrições coincide com Lagos Litimo, o atual diretor do SIS, diz que não recebi nenhum documento, não recebi nenhum dossiês, resumindo, não posso ser útil. Bem, essa declaração vale o que vale, porque esta poderá ter sido
taticamente uma forma também de não a cooperar. resposta que o novo diretor do CIS resolveu dar em relação aos investigadores da CRO, da mesma forma que o novo ministro da Defesa decidiu dizer que não conhecia o equipamento militar e que se recusou a assinar uma carta que dava conta da existência desse material militar. Mesmo em relação ao tal grupo organizado de securocratas, quer-me parecer a mim que esse grupo tem a força que o poder lhe quiser dar. Ou seja, se o governo, se o chefe do governo quiser dar uma grande força a este grupo, uma força que faz com que esse grupo seja inclusivamente mais forte que ministro Chaves do próprio governo, isso depende de quem comanda o grupo, de quem dá as ordens ao grupo. Não me parece, na arquitetura do projeto e da forma como ele foi operacionalizado, que um grupo de securocratas tomou a seu cargo toda esta operação e partiram tipo rédea solta, fazendo os desmandos que eles acharam que deveriam, ou que poderiam, ou que estavam autorizados. Tinham no objection político para isso. A fazer. Não me parece que o cenário tenha sido assim. Não é esta a forma como habitualmente atua a segurança moçambicana. A segurança moçambicana, embora os aparelhos securitários, exatamente pelo secretismo, pela dificuldade de controlar todas as suas operações, muitas vezes têm a tendência de derrapar nas suas operações, nomeadamente em matéria de direitos humanos e mesmo em matérias administrativas, nomeadamente no controle de gastos administrativos, dado o secretismo em que operam e, portanto, a criação ou a existência de sistemas de pesos e contrapesos, de checks and balances, de prestação de contas, que estruturas civis agem sobre um controle mais apertado. De qualquer forma, não me parece que a segurança, como às vezes se diz, não tomou o freio nos dentes e partiu à desfilada a fazer a sua própria interpretação do que era esta operação de proteção costeira, do que era esta operação em matéria de gastos e de utilização do dinheiro dos empréstimos para a aquisição dos bens para o chamado projeto de proteção costeira. Houve sim o tal grupo portanto, ligado à segurança, que foi o grupo operacionalizado para implementar este projeto, mas ele claramente era um grupo sob controle e comandado por forças com mais peso, nomeadamente com peso político para exatamente os controlar. Em 90 dias, o que coincide lá para setembro, já podemos ter público o relatório, a versão integral do relatório Kroll, por volta de setembro, que é o momento em que vai se realizar o congresso do Partido Frelimo, partido governamental. E esta semana voltaram a circular documentos que tentam colar Filipe Nyusi nesta questão das dívidas. Claramente, estes documentos foram feitos circulares por grupos próximos do atual timoneiro. Acha que se essas lutas continuarem, vai ter do antigo timoneiro, acha que se essas lutas continuar, esses posicionamentos, vai ter que haver alianças para que este assunto seja resolvido de uma outra forma, alianças políticas dentro do próprio partido? Eu penso que sim, que vão ter que ser gizados movimentos e consensos em relação a questões fundamentais. Por exemplo, houve muitos setores de opinião que ficaram surpresos com estas reações
negativas em relação ao relatório, reações negativas em relação ao atual Presidente da República, uma vez que antecipavam que o relatório nunca poderia ter acontecido sem que todas as tendências e todas as fações ou alas estivessem de acordo e que a produção do relatório correspondia desde já a um pacto de regime que foi estabelecido. Ora, o tipo de reações que estamos a sentir mostra que esse pacto não existiu, ou se se pensava que existiu, que estava em vigor, na prática estamos a ver que ele não existe. E isto são matérias muito sensíveis, mas temos visto a utilização de uma linguagem extremamente dura, extremamente violenta, com que as diversas forças se batem, sobretudo aqueles que são identificados como próximos do antigo Presidente da República, o que pressupõe que este grupo de pessoas está extremamente descontente com o relatório. E é assim, a publicação dos documentos a tentar envolver o Presidente Nyusi tem um peso relativo. Não é nenhum segredo que ele era o Ministro da Defesa, não é nenhum segredo que claramente ele esteve envolvido nos preparativos sobretudo nas questões técnicas do projeto, mas não há nenhuma evidência, pelo menos o relatório assim o mostra, que ele estivesse envolvido diretamente na gestão dos empréstimos, na gestão dos materiais, dos equipamentos resultantes dos empréstimos contraídos. Mas há algumas sugestões que claramente são sugestões terroristas. Por exemplo, sugerir-se que o dinheiro foi parar ao Ministério da Defesa e que dessa porção do empréstimo que foi parar à Defesa, que o atual Presidente terá utilizado em proveito próprio uma parte desse dinheiro. Quer dizer, é uma afirmação. E nós já assistimos todos que aquele dinheiro foi contabilisticamente foi escrito no orçamento. E não há nenhuma evidência de que tenha sido desviado para beneficiar o antigo Ministro da Defesa. Portanto, isto claramente é uma manobra de chantagem política, tentando remeter à defesa o atual chefe de Estado. Há argumentos suficientes para que esta dívida não seja paga? Por exemplo, esta semana saiu um comunicado dos detentores de dívida, 70% de dívida, a dizerem que o Moçambique não precisa de pagar. Eu penso que começa a emergir de novo este argumento, e com uma força renovada. Nós sabemos que em público e em ambientes governamentais a posição oficial é de que se deve pagar a dívida. Mas, em termos práticos, nós temos como presente que a última parte de dívida que foi paga, e dívida, estamos aqui a falar de juros, aconteceu em março de 2016, ainda antes da descoberta das tais chamadas dívidas escondidas. E, portanto, a partir daí tem sido consistente a postura do governo de Moçambique de não pagar. Ora, isto e Moçambique, neste momento, está a ser assessorado por duas grandes firmas internacionais, quer do ponto de vista legal,
quer do ponto de vista económico, este posicionamento não é alheio a este tipo de aconselhamento. No passado, inclusivamente, o governo de Moçambique recebeu a consultoria de um especialista exatamente em fazer na argumentação de que determinadas dívidas não devem ser pagas. Por exemplo, uma das evidências de que esta posição se tem vindo a consolidar. Moçambique já violou já entrou em cumprimento várias vezes entre março do ano passado e junho deste ano, em relação às 3 dívidas. Algum dos credores acionou as garantias? Não. Nenhum credor acionou as garantias. Ora, se não acionaram as garantias, podemos especular que, eventualmente, os credores não estão seguros se, acionando as garantias, se os tribunais, as comissões de arbitragem, lhes vão dar razões com as garantias que vão esgrimir. Porque aqui há um dos pontos, um dos pontos muito, muito importantes e que vários grupos têm argumentado junto do governo de Moçambique que são extremamente importantes. Entidades como o Credit Suisse, como o VTB, sabiam à partida da inconsistência dos colaterais oferecidos em relação... aumentaram juros. Exato. Em relação à dívida, dos planos mal concebidos em termos de planos de negócios e depois a própria violação da legislação. Ou seja, empréstimos sem visto do Tribunal Administrativo, sem inclusão do orçamento e sem aprovação do Parlamento. do Parlamento. Ora, estas questões, se forem levadas a tribunal, estas questões têm um grande peso. Mas os credores, para os montantes que acionaram em relação a estes empréstimos, não fizeram as due diligence, ou seja, não fizeram investigações sérias em relação ao dinheiro que estavam a pôr em cima da mesa para projetos que eles mal conheciam e, digamos, em última análise, não colhe vir dizer mas afinal nós emprestamos dinheiro para barcos de pesca e agora estão-nos a dizer que o nosso dinheiro para barcos de pesca comprou equipamento militar, inclusive fundos que têm nas suas cláusulas de contração ou de compra de dívida que os seus dinheiros, os dinheiros dos seus fundos, não podem ser utilizados em equipamento militar. Portanto, eu acho que há uma estratégia concertada de não se pagar a dívida, não obstante o governo não se pronunciar a esse respeito e também de não dar grandes satisfações em relação a este assunto. Aliás, aquilo que os credores vieram, e são os credores das antigas obrigações da Ematum. O que é que eles estão a dizer? Pelo relatório Kroll, vimos que estas 3 empresas não têm qualquer valor, liquidem essas 3 empresas, aquilo que é valioso são as nossas novas ações, porque as ações foram renegociadas o ano passado e essas ações já não têm nada a ver com barcos de pesca, têm a ver com uma relação contratualizada entre nós, credores, e o governo de Moçambique. Não sei o que o governo vai dizer sobre esta nova proposição, mas eventualmente, se calhar, vai-se continuar a manter o silêncio. Isto não só é uma pressão, mas pode eventualmente permitir outra iniciativa do governo de Moçambique, que é defendida
por vários economistas, que é partir-se para o famoso corte de cabelo. Ou seja, pelos 2 milhões, o governo fazer uma oferta de pagar entre 500 e 600 milhões e esquecendo-se todo o resto da dívida e agitando ou lançando ao debate a ilegalidade em como estas dívidas foram contraídas, os buracos negros que estas dívidas têm em termos estritamente legais e que, portanto, não podem obrigar Moçambique. E nós temos visto que, não obstante todos os ratings porem Moçambique no lixo, dizerem que o mercado internacional não dá dinheiro a Moçambique, mas alguns indicadores económicos de Moçambique estão a melhorar e, inclusivamente, e aliás, este projeto da plataforma flutuante Coral Sul é citada pelos credores internacionais. Este próprio projeto, que foi buscar 4,8 mil milhões de dólares do mercado internacional, mostra que a banca sabe, ou as entidades financeiras internacionais sabem discernir daquilo que são projetos sérios e daquilo que são projetos meio gangsters. Há bancos comerciais moçambicanos que compraram esses títulos, o MOSA, o BCI e o BIMI. E como é que ficam nesta estratégia? Bem, não é o colapso? Claro, aqui há de facto que ver ou que ter em conta esta diferenciação da banca moçambicana e dos credores internacionais. Se para os fundos internacionais a capacidade de encaixe é muito grande e o facto de entrarem em perda, aliás, alguns fundos eventualmente poderão inclusivamente ter feito o write-off, ou seja, eliminar dos seus balanços, terem criado provisões em relação a estas dívidas. Para Moçambique, isto pode afetar, digamos, o sistema financeiro. No caso do Mosabanco, e aqui estamos a falar de 30 milhões de dólares, 20 milhões da Proíndicos, 10 milhões da Ematum, parcialmente ou indiretamente, eles já foram cobertos pela injeção do Cuanha. Mas, e isto não é líquido, porque estes números não são conhecidos oficialmente, fala-se de que os outros 2 bancos terão contraído ou terão comprado dívida na ordem dos 250 milhões de dólares. Ora, mesmo bancos grandes como o BIM e como o BCI, que têm atrás outros bancos grandes como a Caixa Geral de Depósitos, podem entrar em derrapagem se tiverem que fazer a escrituração ou criar provisões para uma dívida de 200, uma dívida não paga de 200 milhões de dólares, e aqui, portanto, terão que ser eventualmente acionados outros mecanismos para cobrir este não pagamento, porque são importâncias demasiado grandes para a nossa economia e para o próprio setor financeiro moçambicano. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema e voltamos de novo a discutir o diálogo político. No dia da independência, o Presidente da República disse que até o fim do dia da segunda-feira as forças governamentais haviam de se retirar em pelo menos 9 posições das 26 posições na zona do
Gorongosa. Afonso Dhlakama, esta tarde, numa entrevista à STV, dizia que isso não se efetivou e ainda disse que o presidente Inhusse deve ser escravo da sua palavra. Fernando Lima, como é que ficamos nisto? Bem, para já são más notícias. O posicionamento do presidente da RENAM a partir da Gorongosa. Ou seja, há uma promessa e essa promessa foi dado um grande destaque de que pelo menos 8 posições em torno da Gorongosa seriam movimentadas. O presidente da RENAM vem nos dizer que apenas 2 posições foram movimentadas e mesmo os movimentos são relativos, uma vez que Canda continua a situar-se no perímetro de segurança da Gorongosa e a segunda posição, as 2 posições mencionadas são no perímetro da Serra, ou seja, as forças governamentais movimentaram-se de uma posição para outra posição. Não podem ser boas notícias e temos que nos interrogar da seriedade destes cometimentos, nomeadamente das forças militares. E aqui, mais uma vez, temos que comparar estes posicionamentos com outros posicionamentos avulso ao longo da semana que exatamente questionavam o presidente Nyusi por aceitar retirar as forças, porque as forças tinham custado sangue, tinham custado vidas, tinham custado perdas e que, portanto, não se deveria retirar. O que nos leva, mais uma vez, ao fantasma se o comandante em chefe tem o poder para ordenar esta retirada ou não tem o poder para ordenar a retirada, ou o presidente da RENAM está a fazer bluff, uma vez que aquilo que temos aqui são as declarações do chefe de Estado e do chefe da RENAM. Não há uma força independente, um observador independente que possa corroborar as afirmações dos dois lados. Aliás, uma das coisas que foi afirmada esta tarde por Afonso Dhlakama é que exatamente a tal comissão conjunta de verificação que as duas partes já deveriam ter acionado não estava lá no terreno para verificar e para certificar este tipo de movimentações. Portanto, não são boas notícias, são notícias preocupantes, uma vez que 30 de junho era exatamente a data limite para aquilo que os dois presidentes aceitaram fazer enquanto que exercício de desmilitarização da zona da Gorongosa. A serem verdades as declarações de Afonso Dhlakama, não há aqui uma estratégia de empurrar o líder da RENAM para o desespero, interromper a trégua e se colocar em marcha um suposto, um plano que está escondido e aniquilar fisicamente Afonso Dhlakama? São demasiados pressupostos numa pergunta só. Pode ser, mas para já não temos essas evidências. Mas há um longo historial, nesta altura, não é só, não está apenas em cima da mesa a velha acusação do governo em relação à RENAM que não cumpre aquilo que acorda, claramente, e já houve muitas evidências em relação a isto, também se dá a entender que o governo também nem sempre cumpre as promessas que faz. Mas, claro,
que todas estas declarações da nossa parte têm que ser feitas com reservas, uma vez que nós não estamos no terreno para aquilatar da verdadeira dimensão destes pronunciamentos. De pronunciamentos de Afonso Dhlakama. E ele, na entrevista que deu a Deutsche Welle, ele ainda acredita da boa-fé da outra parte e apela que pede que até finais de 2017 este pacote legislativo seja já aprovado na Assembleia da República. Há este passo, há este andar do diálogo político, que também há indicações de que está a andar a passo de camaleão, sobretudo na questão da descentralização. Fernando Lima ainda acredita que iremos às eleições de 2019 com este pacote aprovado? Eu acho que há capacidade... Ou aqui há um esforço? Não, há capacidade e há possibilidade de se fazer isso, caso as partes o queiram fazer. Da mesma forma que, se as partes não quiserem implementar estes pacotes, não o vão fazer. Ou seja, não há uma impossibilidade material de que isto não aconteça, quer toda a componente militar, como a componente mais política e legislativa, que tem a ver, sobretudo, com o pacote da descentralização. Está na moda usar-se a expressão fazível. É fazível, sim. As duas componentes são execuíveis. Mas não é possível o protelamento sine die daquilo que é acordado, porque depois entramos noutro tipo de dilações que podem ser perigosas do ponto de vista político. Porquê? Porque desde o princípio do ano, ou desde o final do ano passado, aquilo que temos assistido é um reconstruir da confiança entre o governo e a RENAM, ou se quisermos ser algo reducionistas, entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama. Ora, este tipo de contratempos não deixam de criar ses e pontos de interrogação, e os ses e pontos de interrogação são inimigos dessa construção de confiança que me parece que estava a avançar a bom ritmo, a bom termo, a ser consolidado. Portanto, isto não são claramente boas notícias, aquelas que os moçambicanos estão a ouvir, nomeadamente aquilo que ouviram hoje. Hoje, em Chitima, o presidente da República voltou a falar de paz, como sempre faz nos comícios populares que vai fazendo, e disse que há grupos que não querem paz, e afastou a RENAM disso, e esses grupos são muito mais perigosos. Aonde é que quer chegar, presidente? É uma boa questão, e uma questão que tem vários vértices. Por exemplo, é lícito especular, é lícito fazermos e colocarmos interrogações se no seio da própria Frelimo, do próprio governo, não há esses mesmos inimigos da paz, daqueles que gostariam de ver a RENAMO de joelhos. Aliás, nós assistimos o ano passado a um indivíduo que é líder de uma organização ligada à Frelimo a pedir armas para combater a RENAMO. E isto não corresponde, não é o sentimento maioritário no seio da Frelimo. Mas, para este indivíduo se pronunciar assim, é porque ele sente que tem suportes e apoios mínimos na sua organização ou no conjunto mais alargado da Frelimo, que lhe permite fazer este tipo
de pronunciamentos e, inclusivamente, criar embaraços ao próprio chefe de Estado. Fernando Lima, vamos ao nosso terceiro e último tema, tem a ver com os transportes públicos da Beira. A governadora da Princesa de Sofala, Maria Helena Taipo, visitou nesta quarta-feira a empresa e disse decepcionada numa transportadora com 5 autocarros e 100 trabalhadores. Fernando Lima, isto é um belíssimo argumento para um filme de comédia. Sim, e que mostra a que ponto chegaram as nossas empresas públicas. E mais, se formos para outras províncias, há províncias em que a tal transportadora pública funciona com um único autocarro e, em algumas províncias, o tal único autocarro que estava a circular, inclusivamente, já deixou de circular. Portanto, na Beira há 5, em Maputo havia 16 ou 46. Na Beira que havia 16, depois mas para cima. Há províncias em que só circula um autocarro. Portanto, isto coloca em causa o modelo público ou a forma como estas empresas foram criadas, foram dinamizadas. Tenta-se, neste caso também aqui, me parece evidente que se tenta colocar o ónus da responsabilidade na má gestão, o que não pode ser verdade. Não se pode pedir aos gestores de uma empresa sem fundos, sem financiamentos, sem injeção de capital, que façam uma boa gestão, porque isso é impossível. Por exemplo, nós vimos aqui em Maputo, mesmo a anedota dos pneus e das baterias, foram-se buscar fundos a outras 2 empresas para resolver um problema de tesouraria, claro, com chancela presidencial. Mesmo sendo a empresa que gera o Porto de Maputo, uma empresa privada, embora tenha lá capitais públicos por via dos caminhos de ferro, digamos que seria deselegante desobedecer-se ou contrariar-se um pedido do próprio Presidente para se pôr a funcionar mais alguns autocarros. Mas isto não deixa de ser populista, tentar-se provar que a partir destes autocarros que circulam, as soluções estavam mesmo ali ao virar da esquina. As questões são muito mais profundas que problemas de baterias e de pneus. E há aqui também uma resistência do governo central de entregar a gestão destes transportes públicos da Beira para o município da Beira. É verdade que o Conselho de Ministros decidiu em junho de 2015 a passagem dessa gestão, mas a gestão não se em fevereiro de 2017 não se efetivou e queria repartir esses 5 autocarros de 100 trabalhadores por 2 municípios, Beira e Dondo, mas o edil Davis Simango recusou fazer parte dessa estratégia. E como é que vê isso, Fernando? Bem, nesta altura, qualquer divisão que seja feita, qualquer partilha de gestão e de meios que seja feita, é claramente um presente envenenado, porque o governo está a transferir para o município um problema e não uma solução. E é claro que o município poderá ter em manga, poderá ter em carteira algumas soluções momentâneas que podem resolver alguns problemas a partir desta questão de fundo, que é a gestão passar do governo para
para o município, mas não deixa de ser uma medida temerária, tendo em conta que aquilo que objetivamente podemos assistir é que pode ser, ou tem todos os ingredientes, não para dar certo, mas para dar errado. Logo, o ónus da responsabilidade, da incompetência, da incapacidade de gestão é também transferida do governo para o município. Maputo passou para o município, mas continuamos com graves problemas. Fernando Lima, não acha que devia se introduzir aqui uma gestão público-privada? Ou até mesmo uma gestão privada. Eu não conheço todos os projetos que estão em cima ou que ao longo dos anos foram colocados em cima das mesas de vários ministros, mas sei que ministros e presidentes dos conselhos municipais já foram confrontados várias vezes com a possibilidade de haver uma empresa privada que fizesse a gestão destes transportes públicos e que fosse paga a partir do erário público. Nós não temos uma situação, não temos uma situação acabada e exemplar em relação à recolha do lixo, mas, e aqui temos sempre o problema cidade de cimento, periferia da cidade, nós vemos que a recolha do lixo melhorou substancialmente nos últimos anos através de contratos, de contratos entre o município e empresas privadas de recolha de lixo. E essas empresas não são participadas pelo Estado, não têm gestores de Estado, são empresas privadas, mas recebem, são pagas pelo Estado, neste caso pelo município, para fazer este trabalho. Claro que também sabemos que o dinheiro que o município foi buscar para pagar a essas empresas e a estes projetos não deriva de receitas próprias do município, mas de programas com fundos apreciáveis, nomeadamente os programas que decorrem das parcerias entre, neste caso, o município de Maputo e o Banco Mundial. Mas sem deitar foguetes e embandeirar em arco, a cidade está muito melhor e, sobretudo, repito, ao nível da cidade de cimento, os jornalistas e os canais de televisão têm hoje muito menos matéria de reportagem que tinham há alguns anos em relação às questões do lixo. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais pontos. Eu sou o Francisco Carmona. André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.